Vamos ficar de pé e vamos aproveitar o nosso tempo. Atos, capítulo 25, versículo 1. Eu gostaria que você começasse a pensar no vizinho que está do seu lado como sendo parte integrante da sua família. Que você possa, a partir de hoje, adotar a pessoa que está aí da sua frente, ou do seu lado, ou atrás de você, em oração, como sua família. É importante nós fazermos isso porque a nossa igreja é uma igreja família. E nós estudamos sobre isso durante todo o mês de maio e vamos continuar estudando durante o mês de junho sobre família. Que nós possamos então ser aquilo que nós aprendemos. Atos capítulo 25, versículo 1 até o 11, diz assim a palavra do Senhor: Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote, os principais dos judeus, compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. O que, pois, disse: dentre vós tem este poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Querido Deus, nós te louvamos nesta noite mais uma vez e te agradecemos pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor este lugar e de podermos participar da tua palavra neste momento. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesta noite, ministra sobre nós a tua palavra e o entendimento, Senhor, para que possamos aplicar na nossa vida esta palavra bendita e maravilhosa. Nós te adoramos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. A nossa mensagem desta noite é quase um cristão. É interessante quando nós falamos sobre ser cristão ou viver o cristianismo. Estudando sobre todas as religiões, nós aprendemos que o ponto básico de a maioria das religiões, se não todas, baseia-se na ética e na moral. E sabemos ainda que para pertencer a um determinado grupo, nós criamos identidade. E todos estes grupos religiosos tratam de costumes ou de regras que são pré-estabelecidas para que essa comunidade subsista como um corpo, como uma família, como uma comunidade na integralidade da palavra. E quando nós falamos de quase cristão, aprendemos que quase cristão também é aquele que procura praticar as coisas corretas. É aquele que tem conhecimento da palavra. Aquele que entende qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é chamado de quase cristão.
ele procura praticar as boas coisas, procura praticar as boas obras, conhece a doutrina, conhece a verdade, conhece a palavra. Só que isso não basta. Ser quase um cristão é como ser quase um ser humano. Quando nós vemos, por exemplo, um ser humano que é tomado por uma impulsividade irracional, nós costumamos dizer que ele não é humano. Ele é quase um ser humano, mas não passa de um animal. Na essência da palavra, todos nós somos animais. Nós somos criados como animais, porém com um instinto racional, e não como um animal irracional que age por instinto, o que é diferente. Eu achei muito interessante uma frase dita por John Wesley, na Idade Média, partindo para a Idade Moderna. No ano de 1741, ele disse: os homens de bem evitam o pecado, os homens perniciosos, o pecado do medo da punição. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que procuram o evangelho com medo da punição, com medo de ser condenado? Queridos, viver o evangelho, viver o cristianismo, viver para Cristo vai muito além do medo que nós cultivamos. O tempo da Idade Média foi chamado também o período das trevas, ou Idade das Trevas. A igreja cristã pregava compulsivamente que o inferno era o problema para a sociedade. E se você cometer tal tipo de erro, você estará irremediavelmente no inferno. E por medo do inferno, muitas pessoas se tornaram cristãos. Mas é interessante, queridos, que quando nós falamos do quase cristão, e mencionamos aqui a vida de Agripa, um rei de Jerusalém, ele confrontava-se com Paulo. Mas antes disso, nós voltamos um pouco na história, quando Paulo passava por Atenas, quando ele estava na Grécia e foi levado ao Areópago, e ali ele pôde então pregar a palavra. Chegando naquele lugar, ele via ali vários altares erigidos com nomes de vários deuses. Os atenienses adoravam muitos deuses, adoravam os deuses da mitologia grega e também adoravam os deuses que eles criavam para si. Quase tudo para eles era um deus. Paulo chega então diante do Areópago e começa a pregar e vê ali um altar erigido, escrito ao Deus desconhecido. E muitas pessoas que estavam passeando por ali, no pátio do Areópago, o Areópago era o centro de julgamento, que poderíamos chamar hoje de fórum em nossa cidade. As pessoas que passavam por ali não conheciam o motivo daquele altar erigido ao Deus desconhecido. E Paulo então começa a volver a história e mostrar para o povo que havia acontecido anos, décadas atrás. Um profeta que havia vivido por muitos anos antes de Cristo, cerca de 600 anos, chamado Epimênides. Ele foi convidado à cidade de Atenas, para a Grécia, para poder levar cura às pessoas que estavam enfrentando um período de moléstia muito grave. Uma enfermidade assolava a cidade. E pediram então que aquele profeta fosse até ali para ministrar cura sobre aquelas pessoas. O profeta Epimênides, quando ele chega então na cidade de Atenas, ele começa a conversar com o rei e diz assim: olha, eu vou repousar aqui por alguns dias e vocês vão me fazer o seguinte: vocês vão levar para o Areópago algumas ovelhas e vocês vão prendê-las por 7 dias, sem comer e sem pastar e sem beber água. E depois nós vamos ver o que vai acontecer. Eles esperavam que aquele homem chegasse ali, impusesse as mãos e realizasse uma cura. Terminado então os dias que o profeta havia determinado, ele chama para que sejam soltos as ovelhas. E ele dizia então: onde uma ovelha parar e não comer,
você vai levantar um altar e vai escrever nele o nome do Deus que vai operar o milagre. É claro que era impossível, humanamente falando, que aquilo acontecesse. Qualquer um de nós que ficar por um período, ainda que pequeno, sem se alimentar, tão logo ver uma comida ou um restaurante, vai correr apressadamente e querer se alimentar, ainda mais um animal. E várias das ovelhas chegavam ali, cheiravam o capim, deitavam naquele gramado e ficavam ali, então, tranquilas, como se estivessem alimentadas. Ali então se erigiam os altares e ele ordenou a bênção e aquele povo foi curado. E não apenas aquele povo, toda a cidade, a moléstia saiu da cidade. Mas eles então perguntavam qual era o nome daquele Deus. O nosso Deus é o único Deus todo-poderoso e que até hoje muitas pessoas ficam procurando o seu nome. Os judeus o chamam de Jeová, outros o chamam no hebraico de Yahvé. Mas ele é o único Deus todo-poderoso, o que está atento e olhando para todas as nossas necessidades. Paulo passava por ali então e pregou mostrando a eles qual era o motivo daquele altar erigido ao Deus desconhecido, aquele que Paulo havia conhecido. Agora, quando Paulo chega um pouco mais à frente, já em Cesareia, ele aparece ali, conforme o nosso texto, já preso. Os homens queriam que Festo entregasse Paulo a eles para que ele fosse morto. Na verdade, eles queriam armar uma emboscada durante o caminho para que eles pudessem matar Paulo sem nenhum julgamento. Festo era um quase cristão. O quase cristão é aquele que não aceita injustiças. O quase cristão é aquele que conhece o amor e procura o bem dos outros. O quase cristão é aquele que não aceita que ninguém seja condenado injustamente. E Festo então disse: eu estou indo a Cesareia e Paulo está lá preso. Se vocês tiverem alguma acusação formal contra ele, vamos até lá e vamos julgá-lo legitimamente. E quando ele chega a Cesareia, aqueles homens que foram com ele apresentaram muitas coisas, muitos problemas e muitas acusações contra Paulo, mas todas elas ilações ou acusações infundadas que nada tinham a ver com a vida de Paulo e nem com a afronta de ninguém. E Festo então, satisfeito com tudo aquilo, disse: eu não tenho como acusar este homem de nenhum problema. E então ele disse para Paulo que ele poderia levá-lo a Jerusalém para que ele fosse lá julgado. Ele disse: não, eu não vou até a Judeia. Festo era governador da província da Judeia. Ele disse: eu não tenho que ir até a Judeia porque eu não cometi nenhum crime contra os judeus. Paulo conhecia todas as leis judaicas, as 613 leis que eles guardavam, ele conhecia todas elas. E ele afirmava: eu não infringi nenhuma dessas leis dos judeus. Eu não tenho que ser julgado por judeu, mas como cidadão romano, então eu apelo para César. E a Bíblia nos diz um pouco mais à frente que chega até aquele lugar o rei Agripa, e junto com ele uma comitiva. E eles começam então a ouvir a história. E Festo fala para ele todo o relato daqueles homens. Eles acusavam Paulo. Paulo não tinha do que ser condenado. Mas ele então preferiu deixar que Agripa pudesse interrogar Paulo. E quando Agripa chega diante de Paulo e começa a interrogá-lo, ele então diz assim: Agripa, você me conhece. Você sabe quem eu sou. Hoje o meu nome é Paulo, mas eu já chamei Saulo. Eu era um perseguidor da igreja. Ele até elogiava o rei: ó, portentíssimo rei. Eu perseguia os cristãos, eu matava os cristãos, amando das leis judaicas, amando do judaísmo. Mas um certo dia, quando eu estava com uma carta, caminhando para destruir e matar outros cristãos, eu tive uma experiência fenomenal. Eu conheci o homem do qual hoje eu anuncio. Eu ouvi pessoalmente da boca de Cristo.
E Ele me chamou para fazer o que hoje eu faço, anunciar a Cristo, o Cristo ressuscitado, aquele que operou milagres, aquele que curou enfermidades, aquele pelos quais os seus antecessores o matou. Aquele do qual foi julgado pelos judeus sem nenhuma culpa, que morreu por minha causa, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E este mesmo Cristo que eu pronuncio, que eu falo, é o que me salvou, o que me transformou. E hoje eu sou então Paulo, o pregador de boas novas. E enquanto ele falava, eu quero crer que o rei Agripa, que era neto de Herodes o Grande, filho de Aristóbulo, que era filho de Herodes o Grande, e Herodes o Grande havia matado o próprio filho, pai de Agripa. Então ele sabia o que era ser injustiçado, o que era alguém ser injustiçado de uma forma tão brutal. Ele havia perdido o pai injustamente. Talvez com medo de perder o trono, Herodes o Grande teria matado o pai de Agripa. E posteriormente, então, o seu neto veio assumir o trono. Agora ele estava diante de um homem que estava sendo julgado pelo povo por crimes pelos quais ele não tinha praticado. E como voltamos a dizer, aquele homem então olha para Paulo, olha para Festo, e ele diz assim: eu bem que poderia libertar este homem. Ele é digno da liberdade. Eu não vejo nele culpa alguma que o condene, que o incrimine. Mas ele apelou para César. Todo preso tinha o direito de querer que o rei o enviasse até o imperador. Agora Agripa estava na incumbência de transferir Paulo ao governador, ao imperador. O governador passou para o rei passa para o imperador. Mas ele sabia que em Paulo não havia nenhuma índole má, nenhuma acusação da qual ele pudesse ser condenado. E ele então se vira para Festo e diz assim: tirem daqui esse homem, porque por muito pouco ele me faz tornar-me um cristão. Agripa chegou quase a se converter. Ou quem sabe, com o passar dos anos, ele possa ter tido um conhecimento maior. E quem sabe, a história não diz, ele possa ter até se arrependido. É importante nós observarmos primeiro que, como dissemos, toda religião é pautada na moral e na ética, com o fundamento que é trazido para todas as pessoas. E mesmo as pessoas que conhecem o cristianismo ou são tidas como religiosas, buscam o caráter ético e moral, mesmo sem pertencer a uma denominação, querendo praticar aquilo do qual ele ouviu que é certo. Esse é o quase cristão. Quando nós entendemos, queridos, sobre essa questão do apóstolo Paulo, diante do rei Agripa, nós vamos confrontar com o nosso íntimo, com o nosso interior, com nós mesmos, e vamos poder compreender até que ponto eu tenho sido um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que pauta pela ética e pela moral. O verdadeiro cristão é aquele que tem em si o caráter da austeridade. Austeridade é amor pelos princípios básicos da sua fé. O verdadeiro cristão é aquele que busca a santidade e está sempre distante e evitando o pecado, sendo benevolente e cuidando das causas do seu irmão. A declaração de Festo ao rei Agripa, ele dizia assim: rei Agripa,
e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém quanto aqui em Cesareia, clamando que não convém mais que ele viva. Mas eu, achando que nenhuma coisa nele é digna de morte, e apelando ele mesmo para César Augusto, tenho determinado então enviá-lo, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Eu não posso simplesmente encarcerar o indivíduo e dizer que ele está condenado se eu não tiver contra ele acusações. E Paulo estava dizendo a Agripa: ó, portentíssimo rei Agripa, eu, enquanto judaizante, cumpri a lei com todo o rigor. Eu perseguia e matava os cristãos. Eu consentia na morte de quem fosse julgado pelo povo e então ordenava que ele fosse morto. Quem sabe naquele momento ele possa ter dito ao rei Agripa: eu dei o ponto final para que pudessem executar principalmente Estevão, que depois foi glorificado como um santo homem de Deus. E vocês, a sua geração, mataram um homem do qual nenhuma condenação poderia levá-lo à morte, e principalmente a vergonhosa morte de cruz, e tão logo ele fora executado, vocês mesmos com os seus soldados disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Paulo então agora apresenta a Agripa as suas características, a sua missão contra os cristãos. Ele tinha uma viagem para perseguir e matar os cristãos, mas acima de tudo, ele exalta diante do rei o seu encontro com Cristo. Um certo dia, estando eu a caminho de Damasco, aparece diante de mim uma grande luz, e de repente o Senhor aparece no meio daquela luz, e ele fala comigo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E naquele momento, então, ele mostra para Agripa que o próprio Senhor Jesus ressuscitado, aquele que havia sido por eles crucificado, pelo Império Romano, pelos imperadores da época, a mando dos sacerdotes judeus, era o mesmo Cristo que havia transformado a sua vida e feito dele um homicida, agora salvador de almas. Agripa, então, pega Paulo e ali, com uma comitiva de cerca de 260 pessoas, entra no navio e partem para a Itália. Um grande problema começa a acontecer naquele mar, um grande maremoto, uma grande tormenta, e de repente, Paulo então ouve a voz de Deus, e Deus se manifesta a ele e diz: tenha calma, Paulo, nenhuma dessas pessoas aqui será perdida, todas elas eu tenho dado a você, todas elas você tem conquistado para mim, e nenhuma delas vai morrer. E todo aquele povo preocupado e querendo se desfazer daquela carga que estava correndo o risco de afundar o navio e matar a todos, Paulo então disse ao comandante da embarcação: fiquem quietos, o Deus que eu sirvo falou que nenhuma dessas almas vai se perder. Apenas o navio vocês vão perder, mas nenhuma dessas vidas vão se perder. E a Bíblia nos diz, um pouco mais à frente, que todas aquelas 260 pessoas que estavam naquela embarcação foram salvas através do testemunho do apóstolo Paulo. Tudo o que ele queria. Qual era a missão do apóstolo Paulo? Pregar liberdade aos cativos. Ali estavam soldados, capitães de exército, ali haviam marinheiros da marinha militar, havia ali atiradores da infantaria,
Havia ali então 260 homens levando um prisioneiro para o julgamento, para ser morto. Mas o testemunho do apóstolo Paulo, a sua influência enquanto cristão, a sua história de vida, levou aquelas pessoas a serem transformadas, a serem alcançadas pelo poder da pregação da palavra. Qual era o poder que estava sobre Paulo? O mesmo que está sobre mim e sobre você. E qual tem sido a nossa missão, então, nesta terra, enquanto cristãos? Ou será que nós estamos encaixados entre os quase cristãos? O quase cristão é aquele que conhece a palavra, aquele que conhece a verdade, aquele que busca a justiça, aquele que quer praticar as coisas certas, mas que não consegue encontrar o ponto crucial, que é a sua salvação e a vida eterna em Cristo. É aquele que às vezes por causa das suas dificuldades, ou às vezes por causa das suas vontades, quem sabe por causa dos seus preceitos, ou por causa do doutrinamento familiar, ou do doutrinamento tribal que ele tenha recebido, ele não tem a hombridade de chegar e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e diante do Senhor, eu preciso da sua ajuda. Queridos, quantas pessoas estão vivendo à margem do Evangelho? Quantas pessoas estão vivendo à beira do caminho? Quantas pessoas estão dentro da igreja, vestindo, quem sabe, uma bela armadura de cristão, e não vive o verdadeiro cristianismo, ou não pratica a essência do cristianismo? Não está guardando legitimamente a mensagem da palavra do Senhor, da característica fundamental do verdadeiro cristão, daquele que foi transformado, daquele que foi modificado. Qual é a nossa situação se nós não estivermos vivendo em novidade de vida e continuarmos falando que somos cristãos? Quando muitas vezes, na verdade, nós somos mesmo um quase cristão. Precisamos atentar para isso. O testemunho de vida do apóstolo Paulo era um testemunho para o bem. E esse testemunho ainda pesava muito sobre os romanos, pelo fato de eles terem consentido e orientado na morte de Cristo sem justa causa. O verdadeiro cristão, ele fala das obras realizadas em defesa da sua fé. Paulo não se justificava, ele não buscava para si nenhum galardão, ele não buscava para si nenhum mérito pessoal. Ele dizia que por causa de Cristo, ele estava anunciando o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus, pregando a libertação e a vida eterna. Porque ele lembrava-se das palavras de Jesus, aquela mesma palavra que Jesus repetiu, que está lá no livro de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para quebrantar os contritos de coração, para buscar e salvar os contritos de coração, para salvar aqueles que estão perdidos, para libertar os oprimidos das cadeias que os prendem, para os trazer à luz do conhecimento da verdade que é Cristo, para não deixá-los à beira do caminho, e para não permitir que eles continuem olhando apenas para o passado, mas para que eles possam compreender que há um futuro muito melhor, que há algo sobrenatural, que só Jesus Cristo pode proporcionar isso. O testemunho pessoal de um verdadeiro cristão, ele tem que falar mais alto. Ele tem que falar muito mais do que as suas palavras. O apóstolo Paulo, quando ele ainda estava testemunhando e pregando entre os homens, ele dizia: nenhuma parte da minha pregação consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas do poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a vida dele. Quando nós testemunhamos fielmente a palavra,
praticamos o verdadeiro cristianismo e já não precisamos mais ser quase um cristão. Atos capítulo 26, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e Jerusalém, por toda a terra da Judeia, aos gentios, que se emendassem, que se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram me matar. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar luz a este povo e aos gentios. Queridos, esta é a pregação do Evangelho. O que doeu, o que marcou o coração do rei, quando Paulo dizia sobre essas coisas, houve no coração daquele rei uma grande perplexidade pela firmeza de caráter, de testemunho do apóstolo e do conhecimento que ele tinha entre todas as nações, como um homem de bem, um homem que só fazia o bem, um homem que praticava aquilo que pregava, um homem que levava a verdadeira essência do Evangelho, que é a conversão, que é a transformação. E ele mesmo era aquele que ensinava que nós não devemos ficar conformados com a situação da nossa vida, mas precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento e compreender qual é o nosso lugar na sociedade. O que eu tenho feito então como cristão? Quando expressamos convictos nosso testemunho de vida, alcançamos êxito e vidas são salvas através do testemunho que nós damos. O seu testemunho tem sido de um verdadeiro cristão ou de alguém que está ainda à margem do cristianismo? A mudança de vida tem acontecido paulatinamente na sua vida? Ou seus desejos têm sido mais aflorados do que a vontade de Deus na sua vida, no seu coração? Você tem trazido para você um propósito de servir e adorar ao Senhor? Ou tem vivido uma vida meramente de palavras? De colocar uma Bíblia debaixo do braço e de sair pela rua, quem sabe cantarolando, ou quem sabe até mesmo gritando, e a sua voz não podendo ser ouvida por causa do seu testemunho contrário àquilo que você fala. Como é que nós estamos vivendo enquanto cristãos? O cristão é aquele que é chamado assim por causa da igreja primitiva. Quando, no ano 70 da era cristã, a igreja de Jesus Cristo foi chamada de cristão pela primeira vez. E aqueles que chamou a igreja, que chamou os homens de cristãos, é porque dizia que eles eram parecidos com Cristo. Então, queridos, nós precisamos deixar de ser um quase cristão e procurarmos viver a verdadeira essência do cristianismo. De alguém olhar para nós e dizer, ali vai verdadeiramente um servo de Deus. Será que nós estamos prontos a ser confrontado até mesmo com o adversário, que conhece muito profundamente a nossa vida, o nosso interior, a ponto de sermos apresentados e representados pelo Senhor, de dizer, você viu lá o meu servo Beto? Viu como ele tem andado na minha presença? Como ele tem buscado ser perfeito? Você viu o Jean?
Você viu lá o Hamilton? Você viu lá? Ia começar a citar o seu nome? Será que nós estamos trazendo para dentro de nós essa probabilidade de ter esse caráter de cristão em nossa vida? Ou vamos continuar vivendo um evangelho fácil, de dizer que somos aquilo que realmente não somos? Quando muitas pessoas acham hoje aí um evangelho muito fácil, muito barato, principalmente muitas celebridades que têm se colocado aí como cristãos, e diz, a partir de hoje, eu sou cristão. E no outro dia você vê a pessoa continuando a praticar as mesmas coisas. E eu gostaria de encerrar nesta noite dizendo a você a mesma palavra que nos dizia o evangelista, o grande pregador, o missionário precursor do evangelho, João Batista, quando ele nos chamava, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Será que nós estamos sendo cristãos porque temos medo da condenação? Será que nós estamos sendo cristãos porque nós pensamos só na glória? Ou estamos aqui dispostos a cumprir uma missão que Cristo determinou a cada um de nós? Que a partir desta noite, principalmente eu, tomando para mim esta palavra, deixe de ser parecido com um cristão e passe a viver a essência do cristianismo, para ser um verdadeiro cristão, um autêntico servo de Deus, chamado para viver uma vida de integridade e de novidade de vida. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pastor Pedro, pode ir. Querido Deus, nós